Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. 8 de setembro de 2015, são 13 horas e 13 minutos em Santo Ângelo. A gente começa o Café Missioneiro e eu comentava aqui rapidamente com a minha convidada de hoje que é uma terça-feira com cara de segunda, mas que bom que as coisas todas estão dando certo. Pelo menos esta é a minha opinião ou a minha sensação. Justamente por passar um feriadão de forma tranquila, sem exageros aí. Eu tive amigos que se passaram nas tortas, no Festival Cidade das Tortas do final de semana, e estão com aquela cara inchada, assim, pós-feriado. Você sabe o que é carijada? Pois este é o tema do nosso programa de hoje. Na próxima sexta e no próximo sábado será realizada a terceira carijada do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. A carijada consiste na produção artesanal da erva mate. E, a grosso modo, né, o resumo do conceito. Mas está aqui comigo para falar sobre isso a mestre e professora Maria Aparecida Luca Paranhos, que essa carijada que está sendo organizada faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido por ela. Muito boa tarde, Maria Aparecida. Que bom que tu estás aqui para a gente esmiuçar um assunto como esse, que surgiu a partir de uma observação, de uma possibilidade. É um projeto que gera inclusão, que resgata a cultura, ele tem uma série de elementos e a gente vai tentar contar aqui para o pessoal e, obviamente, convidar também as pessoas interessadas em participarem nesse final de semana aí dessa programação que tu desenvolve. Que bom que tu estás aqui de volta comigo. Fábio, minha gratidão sempre pela acolhida que a gente tem, as propostas que apresenta a vocês. Eu desejo uma boa tarde aos que estão ouvindo e nos assistindo também. Pois é, a carijada, então, ela tem isso tudo e muito mais, né, Fábio? Ela surge de uma parceria do Instituto Federal Farroupilha com a Universidade Federal da Fronteira Sul, em especial a professora Bedati, que é uma grande pesquisadora que nós temos na região e uma defensora das questões indígenas nos espaços acadêmicos, principalmente, né, e nos espaços sociais. Também ela é bastante conhecida na nossa região. Então, a carijada surge de uma conversa minha com a professora Bedati, em que a gente pensa em toda a estrutura física, no espaço físico que nós temos lá no Instituto, que as pessoas que conhecem o Instituto Federal Farroupilha, o campus lá fora, estamos realmente numa área privilegiada, em especial pela flora que nós temos. É a Estação Experimental da Cotriza e nós temos ervais lá, um erval e dividido em três espaços. Então, nós temos a abundância dessa matéria-prima. Temos também taquarais, né? Temos um taquaral lá que, para nós, brancos, né, ou não indígenas, a gente não pensa em grandes coisas, senão, muitas vezes, destruir, né? Ou tirar. Lamentavelmente. Então, todas essas questões, aliadas à nossa situação histórico-cultural dos indígenas e da situação precária em que vivem os Guarani em Santo Ângelo, né? Os indígenas no Brasil inteiro, mas em Santo Ângelo nós temos uma aldeia Tecoá-Piauí que vive numa situação bastante precária. Então, todos esses elementos, sabendo também da importância, ou supondo da importância da erva mate para a constituição desse povo, para a manutenção da sua história e da sua identidade, nós propusemos, então, a carijada como um projeto de pesquisa, ano passado, que foi inclusive privilegiado com a bolsa, né, do Instituto Federal Farroupilha, que é do governo federal, para nós pesquisarmos sobre isso. O título do meu projeto de pesquisa é Carijada, Tempo e Espaço de Identidades. Então, a gente propôs essa problemática e organizamos a primeira carijada lá na aldeia. Foi uma experiência muito, 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 muito bonita, porque estar com os Guarani
nos desarma de muitas coisas, né? Então, nós levamos toda a matéria-prima a erva mate, que foi colhida com a ajuda dos Guarani, levamos lá para a aldeia, e lá nós organizamos todo o espaço físico para isso. Eu preciso dizer aqui que quem conduz todo o processo é o seu Emílio Correia, que é um mestre carijeiro de São Miguel das Missões. Ele é descendente de Guarani, mas o pai dele, a mãe dele Guarani, e o pai dele era alemão ou italiano, enfim, uma imigração aí. Que deu um jeito de passar isso para uma geração seguinte. Né? Eles faziam, né? Eles faziam para o seu sustento e para comercialização. Então, é o seu Emílio que tem esse conhecimento. Tá, aproveitando isso, nessa primeira carijada, os índios, os descendentes, enfim, eles que eram o alvo desse projeto, eles tinham algum conhecimento desse processo? Muito pouco desse processo que nós fizemos, né? Porque o Guarani não tem essa cultura que nós temos de produzir em grande quantidade para armazenar. Ele vai produzir o que ele vai consumir. Então, o que eles fazem? Eles têm os galhos, né, secos, e eles vão pilando à medida que precisam. Mas é um processo totalmente diferente do carijo. É diferente porque é uma secagem mais natural. Eles secam ali no fogo que estão, né, utilizando em pequenas quantidades. Não é essa perspectiva que nós fazemos hoje. Porque muito se perdeu, né? Foi muito tempo de abandono. Né, de abandono, não sei se é esse o termo, mas, enfim, de não valorização dessa cultura e de negação também. Sim. Então, se alguém manteve, foram outras pessoas que não os Guarani propriamente ditos, né? E então daí vocês desenvolveram, tu disseste que essa experiência foi maravilhosa. Eu gostaria que tu retratasse isso para nós. Eu te descrevo assim como é o processo e também o que ficou de mim naquele convívio com os Guarani. Então, nós fizemos a colheita, eles acompanharam a colheita da erva mate, transportamos lá para a aldeia. E lá, então, a gente faz a secagem, o sapeco, desculpa. Faz-se um fogo, uma armação com o tronco da bananeira, e lá é feito o sapeco, um fogo de labareda mesmo. Então, faz aquele sapeco com os galhos grandes, e nisso é interessante porque as crianças, os velhos, os jovens, as mulheres, todos participavam. E o que me chamou bastante atenção assim, foi o silêncio dos Guarani. Nós falamos muito, né? Sim. E falamos alto, e eles são muito mais silenciosos. Então, todo esse trabalho era feito com pouca fala, falas mais baixinhas, né? E ali estava a aldeia, são 30 e poucas pessoas. Um resgate de um ritual cujo os protagonistas praticamente não conheciam. Exatamente. Então, a alegria do Floriano, que é o pajé, né? O Anildo é o cacique, mas o Floriano, que é o pajé e que provavelmente tenha, né, essa memória, pelo menos afetiva, mais próxima, assim, foi muito, muito, muito bonito de vivenciar. Ele agradecia muito esse evento. Então, faz esse processo. É o sapeco, depois são organizados pequenos feixes. Daí quebra e faz pequenos feixes com a erva, né? E aí é descartados os talos maiores, os galhos maiores são descartados, né? E depois se organiza o carijo. Então, o carijo é essa estrutura de madeira e taquara em que se depositam estes feixes de erva mate para acontecer, aí sim, a secagem, né? Então, aí se passa de 24 horas secando a erva, que não pode nem ter labareda, né? É uma secagem, inclusive tem um percentual, 30% da madeira deve ser madeira verde, e o seu Emílio explicaria qual é o tipo de madeira adequada, né? Qual é a lenha, adequada, que tem que ser pitangueira, tem outras madeiras que são adequadas, que agora nesse momento eu não tenho esses dados. Mas é importante que haja um pouco de madeira verde,
de lenha verde e outra quantia de lenha seca, para não acontecer a labareda, né? E para ficar no vapor. O ideal é que haja esse aquecimento no vapor. Então fica ali esse tempo, né? Fazendo essa secagem. Depois, então, tira-se dali, que é uma estrutura muito grande. Nós estamos também preparando, tem que dizer que nós estamos preparando um livro sobre a carejada, que deve ser lançado ainda esse ano. Então, aquela estrutura bem grande, depois se passa para uma espécie de um coxo grande, uma caixa grande, sim, de madeira, em que faz a canchagem, que quebra, dá uma quebrada. A gente quebrou com uns paus grandes. É quebrar um pouco para depois passar dali para o pilão. Então, depois que está aqui, dá uma boa quebrada na erva seca, se coloca no pilão. E aí é muito bacana, porque naquele momento a folha vai estar um verde apagado, né? Seco do calor. Sim. E quando você começa a pilar, muito rapidamente fica verde. Aquele verde intenso, né? Então para quem nunca experienciou, é uma experiência, uma sensação. E durante esse assim, processo, muito bonita. já que estás fazendo essa descrição tão boa para a gente, que a gente fica imaginando isso, durante esse processo, o cheiro característico da erva mate, ele já está ali? Ou ele aparece nesse final só? Não, se você pegar, você vai sentir. Quebrar tem o cheiro da erva mate, sim. Só que essa produção nossa, Fábio, ela vai ficar com bastante um sabor bem forte de fumaça. Né? Ela não vai ser sem isso. Sim, artesanal, ela vai ter... Porque é muito... Essa secagem né? Vem a fumaça de qualquer forma, né? Sim. Então ela vai ter um sabor muito defumado. Exatamente, um sabor assim forte de fumaça e o sabor assim mais marcante também. Então ela vai ficar bem diferente. Quem experimenta pode estranhar um pouquinho no começo, sim, mas depois. E daí eu imagino que tu devas se valer de algumas amostras disso aí. E no decorrer desse tempo, isso foi feito em abril, tu consome essa erva mate? Temos. O que nós fizemos, então? Bom, lá na aldeia, do ano passado, nós deixamos toda a produção para os indígenas. Então, a gente foi lá e tomou algumas vezes com eles, experimentou a erva. Quando nós fizemos agora em abril ali no Instituto, foi também muito bacana a experiência, Fábio, porque daí os Guarani participaram de uma maneira mais tímida. Né, mulheres, por exemplo, não vieram. Né, vieram alguns homens. Então eles participaram, ajudaram na colheita, mas os nossos alunos participaram. Então os alunos do integrado foram ver como fazer a colheita. O seu Emílio explicou tudo para eles, porque ainda mais o adolescente, né? A nossa cultura diz muito índio, né? O bugre é um preguiçoso, o bugre não trabalha. Então a gente precisa desconstruir essa ideia. E a educação é o melhor espaço para isso. Então, os alunos do curso integrado Manutenção e Suporte, que estão o dia inteiro no Instituto, presenciaram a colheita, vieram ver como funcionava, né, como iniciou. E depois, logo no início da tarde, eles participaram de todo o processo. Tenho fotos lindíssimas deles fazendo o sapeco, né, se organizaram em fila, ajudaram a formar os macacos, ficaram, né, em todo o trabalho braçal mesmo, eles participaram com uma alegria, com uma vibração assim, muito bacana. Então, a gente fez isso ao longo de uma sexta-feira. À noite, nós fizemos com o Anildo Cacique. Fez uma fala com os cursos superior e os nossos subsequentes, enfermagem, estética e gerência de saúde, e os da área da informática, manutenção e suporte e sistemas para a internet. Conversou com eles, fizemos duas falas. E isso também foi uma das questões assim, marcantes lá do campus. Porque a gente tem a impressão de que o aluno do técnico, ou que quando se estuda um curso técnico, é para aprender a fazer a técnica, né? E pronto. O Instituto Federal vem com uma outra proposta, né? Nós temos a preocupação com a formação integral do cidadão. Então, além de ser a proposta do currículo integrado, que é a integração entre as áreas básica e técnica, e disso com os contextos de trabalho, nós também nos preocupamos com essa formação do sujeito cidadão.
do sujeito social. Temos os temas transversais, a questão da sustentabilidade, da inclusão social, temos muitas temáticas que estão, muitas palavras importantes que estão na nossa proposta. E então, os alunos, que a gente pensou assim, vai haver um esvaziamento? Não, os alunos ficaram, ouviram o Anildo, conversaram com ele, porque é muito interessante a fala do Anildo ele nos diz muitas coisas sobre a cultura que vale a pena a gente escutar. E depois, então, os alunos foram conhecer lá, os noturnos foram lá ver o Carijo, como é que era, como é que se deu o processo, o seu Emílio explicou para eles. E no dia seguinte também os alunos foram convidados a participar. Então, ficaram o dia inteiro lá, né? De manhã, nossa ideia era ter concluído até o meio-dia, mas se estendeu um pouquinho por causa do vento. Ventava, então isso expande o calor, né? Pouco. Então, os alunos foram lá e quem ficou por lá, que fez a pilagem, porque precisa ter força também para isso, precisa de mão de obra, né? Sim, sabe-se que se utilizava antigamente animais nessa parte do trabalho aí, né? Então, o pessoal ajudou, o pessoal dos cursos superior, dos cursos integrados, pilaram e cada um que pilou pôde levar para casa a sua erva mate também. Então, cada um levou um saquinho de erva mate e nós ficamos com uma boa parte também lá no Instituto. Quando vem um visitante, a gente organiza um pacotinho, mas a gente congelou. Eu congelei, né, por não conhecer como ela ia se comportar. Nós congelamos. E a gente tem ainda um pouco da erva para presentear as pessoas que aparecem lá para nos visitar. Observar essa tua alegria em contar isso aqui me passa pela cabeça assim, isso estava lá, né? Esses ervais estavam lá, como tu disseste no começo da nossa conversa, o taquaral estava lá, o olho clínico, né, no caso do relato que fizeste com a Bendatti, de observar isso e imediatamente transformar isso em algo absolutamente produtivo e dentro da proposta. Isso é de assim, merecer os maiores aplausos assim, pelo o que vocês fizeram, porque é impressionante, né? É uma história tão boa, tão rica, né? E estava lá. Era só o que faltava justamente é se aplicar o conhecimento científico, a possibilidade de organização que o Instituto oferece. Eu assim fico feliz em poder estar trazendo a mensagem, essa história para os nossos rádio ouvintes e internautas. Eu acho que o profissional se constitui de histórias, né? de experiências. Então, a gente vem de uma história de várias instituições que possibilitaram também que a gente pensasse sobre essa questão indígena, né? Então, quando trabalhei por muito tempo no IESA, no curso de pedagogia, nós tínhamos muito forte esse olhar assim sobre o local, em atividades interdisciplinares, em propostas com os professores das outras áreas. Então, a gente vai se constituindo, né? Não é de um dia para o outro que surge uma ideia, sim, né? Sim. Ela vem de uma constituição familiar, pessoal, acadêmica, que, claro, juntando isso tudo, tu tem algumas ideias que podem ser razoáveis, né? Muito bem. Esta é a professora Maria Aparecida Luca Paranhos, que está aqui comigo, conversando sobre carijada. Se você pegou o bonde andando, porque são 13h32, no próximo bloco a gente conta mais um pouquinho e explica o que vai acontecer no próximo final de semana com a terceira carijada promovida pelo Instituto Federal Farroupilha aqui em Santo Ângelo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui, que recebe hoje a mestre e a professora Maria Aparecida Luca Paranhos, que coordena um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Instituto Federal Farroupilha Santo Ângelo, e que neste final de semana realiza a terceira carijada. A gente explicou aqui que a carijada é a produção artesanal da erva mate, mas que resgata a forma de fazer da cultura guarani.
Professora, seguindo eu noto aqui que imediatamente surgem anotações ali para que isso não seja esquecido. Então, o que foi escrito ali? Eu preciso dizer que o excedente de todo, né, depois que todos levaram, e sobrou muita erva mate ainda. Uhum. Então a gente fornece também lá para a aldeia, a gente leva lá a erva seca, né, nos galhos, e eles vão consumindo, né, vão pilando de acordo com a necessidade. Quero dizer ainda duas questões, né, importantes que nós ainda não trouxemos. A Carijada está no campo da pesquisa e da extensão. Ela é esse projeto de pesquisa que eu desenvolvo com a professora Bedati, com o projeto de extensão, que é um alcance do Instituto na comunidade, mas que a gente tem grandes ideias também para o ensino. Uhum. Porque a erva mate ela é muito usada também nas questões estéticas, e nós temos o nosso curso de estética lá no campus. Precisamos também pensar nas questões medicinais da erva mate, porque para os Guarani, Fábio, eles utilizam a erva mate desde para colocar no umbigo do bebê que nasce. Quando nasce, eles colocam. E aí precisa ser uma erva pura, né? Não pode ser erva do pacotinho, que sabe lá o que tem, né? Sim. Então eles colocam no umbigo do bebê. A propriedade anticoagulante, né? Cicatrizante também, segundo eles. É impressionante, né? E eles usam nos rituais religiosos, eles usam para, enfim, acalmar tempestades. É incrível, assim, como a presença e a crença deles em torno desse elemento. Então, ele tem uma identidade, assim, muito, muito forte, que nem nós, claro, nós supunhamos, mas nós não tínhamos esse alcance. E todo esse resultado dessa pesquisa, então, nós vamos publicar em um livro que deverá sair até o final do ano, que estamos fazendo em parceria com a professora Bedati. E aí, nas questões de ensino, então, tem toda a questão da estética, toda a questão da saúde, que nós temos o curso de enfermagem também, e mais ainda, em 2016, nós vamos iniciar com o nosso curso técnico em agricultura. É o curso técnico integrado. Então, é para a gurizada de 14... Já aproveito e divulgo, mas depois eu espero ter um tempinho para isso. A gurizada de 14 anos, que pode ingressar no nosso curso técnico integrado em agricultura, que o aluno passa o dia inteiro no campus. E aí, com certeza, a erva mate vai se tornar alguma questão importante de pesquisa nessa área daí, não só da sustentabilidade, mas sustentabilidade das pequenas propriedades rurais, né, como uma possibilidade de renda aqui na região. Isso é uma coincidência? Assim, voltando a esse ponto que eu estou insistindo aqui, estava previsto que iria acontecer ou seria outro tema? Por que isso está acontecendo? Por causa daquele erval lá? Eu te digo, né? Vem uma constituição histórica, né, minha, né, justamente acompanhando já trabalhos com a professora Bedati, em outras situações. Quando eu fiz o meu curso de letras, eu estava entre letras e história. Também já foi um drama meu, o que eu faço, né? Eu sempre gostei muito dessa parte da história. Então, todas essas questões vão te constituindo como docente, educador, e, óbvio, como pesquisador. Você vai se interessar em pesquisar aquilo que te diz, né? Aquilo que a pesquisa comunica para ti também afetivamente. E aí dá para juntar as duas coisas, né? Muito bem. Agora são 13h41. Nós temos outro intervalo no Café Missioneiro. E vocês estão prontos para isso? Então vamos lá. Esse é mais curto e daqui a pouquinho estaremos de volta. Que recebe hoje a professora Maria Aparecida Luca Paranhos aqui. A gente está conversando sobre a terceira Carijada, um evento tradicional não só entre os índios, mas como escreveu a professora em seu projeto, entre a população mais antiga. É o processo da produção da erva mate de maneira tradicional. Vamos então, chegou a hora de convidar as pessoas, falar sobre os horários, enfim. Isso. Então nós vamos desenvolver esse processo todo neste fim de semana, na sexta e no sábado. E a gente gostaria de convidar as pessoas que quiserem conhecer, que sintam-se à vontade, sintam-se acolhidas e convidadas para irem ao Instituto Federal Farroupilha, que fica no trajeto um pouquinho para lá do 28, antes do aeroporto. Nós iniciamos na sexta pela manhã com a colheita,
Claro que quem vai fazer a colheita da erva mate são os Guarani e o seu Emílio, que sabem como fazer isso, né? Isso tem o corte, tudo, né? A Tem. questão do orvalho. Aham. Eu estava lendo hoje pela manhã, é incrível que a gente encontra a ciência em todos os lugares, Isso, né? é um conhecimento bonito demais e é essa preocupação também, né, Fábio? A gente está falando de preservar um patrimônio cultural imaterial, né? Exato. É um conhecimento, é um saber que se a gente não preservar, ele morre, né? Ele se vai. Então a ideia é resgatar isso para que seja preservado, para que os Guarani se apropriem disso novamente, né? E, quiçá, tenham uma área aí, quem sabe maior, e possam fazer esse cultivo por eles próprios, sem a nossa mediação. Então, começando Né? isso, os apreciadores dessa cultura nossa, né? As pessoas que têm curiosidade, quem queira tocar uma viola, tocar gaita, declamar, porque ela envolve isso, É um né? ritual. É importante que a gente esteja lá sentado, né, ao redor daquele fogo e ouvindo as histórias e contando histórias e ouvindo música e cantando. Então, tem toda essa questão do convívio que os Guarani têm muito, né? E que nós, não Guarani, no nosso lugar de destaque, perdemos tanto, né, desse encontro que a gente vai ter. Então, a ideia é nós ficarmos fazendo essa secagem, inclusive ficarmos durante a noite também. E na manhã do sábado, então, deveremos fazer a pilagem. Então, temos os pilões que o seu Emílio traz lá de São Miguel, fazemos essa pilagem e as pessoas poderão, inclusive, levar para casa a sua amostra de erva mate, né? Muito Então, bem. os CTGs, as escolas que queiram contatar conosco e que queiram participar, não tem, vai ser uma o grelhinha. telefone para contato? O meu De que telefone forma? particular, 9933 0892, meu celular. Estamos com um problema no nosso telefone institucional. Então, deverá isso estar sendo resolvido entre hoje e amanhã, mas é melhor ficarmos com o meu telefone particular. Tá. Tá? Processo seletivo. Bom, agora então vamos para o final. Nós estamos então com o nosso processo seletivo para 2016 no Instituto Federal Farroupilha e temos momentos diferentes. A gente procura não misturar para o povo não confundir. Mas, de qualquer forma, é importantíssimo que a população se aproprie disso. Né? Nós já tivemos uma procura excelente no passado, né, Fábio? Alguns cursos nossos, o curso de enfermagem, foi o curso mais procurado de todo o Instituto Federal Farroupilha, não só de Santo Ângelo, de todo o Instituto, 21 candidatos por vaga. E agora, então, eu vou falar sobre o processo seletivo dos cursos técnicos integrados, que as inscrições são somente pela internet. Tá? Vão iniciar em agosto e vão até o dia 22 de outubro. São os cursos para a gurizada que está saindo do nono ano. Tá? São quem quer fazer um curso técnico junto com o ensino médio. E nós temos duas opções, que é o manutenção e suporte, técnico e manutenção e suporte para a informática, e o técnico em agricultura, que é um curso novo, elaborado, gestado, junto com a comunidade, com o sindicato, com a Emater. A nossa perspectiva é diferenciada no sentido de que nós temos aqui o Guaramano, temos em Cerro Largo, temos em 3 de Maio, escolas técnicas agrícolas, né? O curso que nós apresentamos, ele vem numa perspectiva mais da agricultura familiar, da agroecologia. Então, ela não vai sombrear os cursos que já existem. Eles trabalham numa outra perspectiva. Nós viemos nessa perspectiva da sustentabilidade, da agricultura familiar, do cooperativismo. Então, tem toda uma proposta muito bacana nesse sentido que nos parece, né, as evidências mostram, as pesquisas mostram, a sociedade mostra, a economia mostra, que a importância da agricultura familiar, né, e como ela vai ser, né, uma grande porta de desenvolvimento aí.
E nós precisamos, não vou ter trazer dados aqui, mas Santo Ângelo mostra o quanto nós compramos produtos de fora. Sim, sim. Enquanto isso nós a temos gente, potencial. de forma sistemática, a gente conta isso aqui. O Zé Roberto, né? Hoje ele fez falta no programa hoje, né? Fez falta hoje. Ele faz falta muitas vezes. Que ele tem, é um assunto que ele gosta muito, enfim. Mas nada impede que a gente faça outro programa. Para falarmos só do técnico em agricultura, por exemplo. E usando esses elementos da cultura Guarani, enfim, né? Então eu destaco, as inscrições são somente pelo site do Instituto Federal Farroupilha. Lá é muito fácil, clicando www.sam.farroupilha.edu.br. Já quando abrir a página, já aparece um banner lá, processo seletivo. Clica ali, tem os cursos integrados, subsequente, superior. Clica onde vai ser, já abre. É muito fácil de se inscrever. Então, esse aqui é importante, que encerra dia 22 de outubro. E aí nós teremos as provas que vão acontecer lá dia 6 de dezembro. É o único que nós temos provas para ele, né? Porque os demais não temos mais prova. Os demais é pelo Enem. Tá? O subsequente e o superior é pelo Enem. Então, o candidato vai se inscrever com a sua nota. Pode ter prestado o Enem 2013, 14, 15 e 16. Desculpa, 13, 14 e 15 desse ano, né? 2013, 14 e 15. Pode aproveitar essas notas, mesmo que não vá fazer o Enem esse ano, usa as notas do ano passado. E aí nós temos, né? Na área da saúde, nós temos o curso técnico em estética, que é o subsequente, né? Técnico em enfermagem, gerência de saúde. E temos na área de informática, o informática para a internet e o superior em sistemas para a internet. Temos ainda o ProEja, que também é uma outra forma de seleção. O ProEja, os alunos têm uma entrevista e uma análise da ficha socioeconômica, não tem prova. Então não precisa se assustar que os alunos que têm acima de 18 anos não concluíram o ensino médio e têm esse desejo, então esses têm um outro processo que não é prova, é uma outra análise que se faz. O que mais? Acho que é isso, né? É importante só dizer, no momento da inscrição, Fábio, nós perdemos muitos alunos ano passado, no momento da matrícula, porque se inscreveram de forma equivocada. Com o sistema de cotas, vocês não têm noção como isso é delicado. Quanta gente ficou fora devido ao sistema de cotas, porque se inscrevem de maneira equivocada. Se o aluno é preto, pardo ou indígena, né? Isso é mais fácil porque é só ele se autodeclarar, né? Mas eu, por exemplo, não posso me autodeclarar negra, né? Seria né? Mesmo que a pessoa tenha feito de maneira involuntária a sua inscrição de maneira, né? Se inscrito como preto. Mas se o aluno se inscreve também como escola pública, menos de 1,5 salário mínimo, ele vai ter que provar depois. Não basta dizer, eu sou oriundo de escola pública e ganho até 1,5 salário mínimo. Na hora da inscrição, quando você se matricular, você vai ter que provar. E se você não puder provar, você perde a sua vaga. Não pode ser chamado depois, não, perdeu. Então a gente perdeu muito aluno em função de não saber como se inscrever. A verdade é o ponto de partida, verdade é o ponto, né? Mas muitas vezes assim se coloca escola rural e não estudou em escola rural. Ou a escola não é cadastrada como escola rural. Precisa ser cadastrada como escola rural. E escola pública. Eu estudei um mês numa escola particular. Não estudou todo o tempo na escola pública. Então é preciso cuidar disso para não perder a sua vaga. Então mas estamos lá no Instituto à disposição para quem queira contatar, conhecer, se informar melhor. Os servidores estão lá, a equipe diretiva e, claro, estamos intensificando todo esse processo de divulgação para que as pessoas não cheguem depois lamentando ter perdido, né, a inscrição. A gente ouviu muito isso. Mas estamos nesse processo de conhecer, né, da comunidade santo-angelense, se apropriar do Instituto e aproveitar o que a gente tem para oferecer. E sinta-se em casa aqui conosco. Eu acho que fazia muito tempo que vocês não apareciam aqui, né? Vocês, que eu digo, o Instituto. Esta foi a diretora de ensino do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, Maria Aparecida Luca Paranhos. A gente ainda pode dar o e-mail aqui da direção de ensino. É o seguinte, Direcão, que é o direção sem o cedilha e sem o tio, direcão ensino.sta@iffarroupilha.edu.br.
Posso deixar o meu particular, meu Sim. também, é maria.paranhos@iffarroupilha.edu.br. Muito bem. Tá? E então, boa carijada. Quem não conhecia esse termo, não sabia nada desse assunto, aprendeu alguma coisa com o Café Missioneiro hoje. Obrigado. Reforço esse convite, então. Todas as pessoas que queiram. Os CTGs estamos, Fábio, na Semana Farroupilha e a gente, o chimarrão é tão nosso, gaúcho, e a gente esquece que antes de ser nosso gaúcho, ele foi. Né? Ele é dos Guarani. Então, que a gente reconheça isso, esse patrimônio tão bonito nosso, dos gaúchos, mas que é originalmente dos Guarani. Tá feito o convite. Muito bem, muito bem. Eu estive com Marcos Luft, com o risonho Matheus Rasta ali e com Gerson Nunes de Freitas nessa segunda-feira de sol. Aqui atrás da cortina está Jeter Paz, que não estava carijando. Ele está aqui para apresentar a melhor seleção musical que você pode ouvir por estes pagos. Muito boa tarde, eu retorno amanhã.